e está preparado para uma emergência. E quem possui coisas de valor, gostaria de fato que elas estivessem seguras. Mas o que poderia acontecer com esse tesouro, onde quer que ele esteja? Notem o que Jesus menciona aqui para nós, inclusive é o texto temático da nossa Assembleia. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, os versículos 19 e o 20. Parai de armazenar para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde ladrões arrombam e furtam. Antes, armazenai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não arrombam, nem furtam. Nessas palavras aqui, Jesus, ele ilustrou a sabedoria ou a superioridade de armazenar tesouros no céu em comparação com armazenar bens materiais. O melhor investimento que qualquer um de nós aqui pode fazer de segurança, irmão, está no céu. Tem a ver com a sua relação com Jeová. Isso ninguém pode ensinar. No céu está seguro. Por que o melhor lugar é lá? Porque, na verdade, o imprevisto, uma mudança de valores do mercado, de repente pode ocorrer uma perda de todos os seus bens ou parte deles. Aqui no nosso país, lembra que há alguns anos atrás teve um governo, adotou uma política econômica, confiscou bem, quem tinha alguma coisa aqui, isso é uma frustração. Então confia, sejam um perigo. Também, além dessa questão desse imprevisto, ladrões podem arrombar e furtar. E quem investe em bolsas, títulos, basta uma queda na bolsa, com essa agora a tal chamada globalização, algo que ocorre na América do Norte, na Ásia, na Europa, o efeito vem para cá também. Então, isso pode perder. E sem falar da inflação. E nós sabemos o que é isso, né? Já convivemos numa época onde a inflação era galopante e não conseguimos repor as nossas necessidades. E além disso tudo, tem outro detalhe. Nós estamos sujeitos, a raça humana, a desastres naturais. De vez em quando ocorre uma tragédia, aí a pessoa, até aqui no estado, lembra, de alguns anos atrás, aqui nessa região, houve uma tragédia, irmãos nossos perderam seus bens. Então, a pessoa confia ou deposita toda a sua confiança em bens materiais, vem uma tragédia dessa, a pessoa fica sem nada e fica frustrada. Por isso que Jesus mostrou essa superioridade. Então, como Jesus explicou, a que conclusão nós chegamos? Que os bens materiais, eles são perecíveis e até mesmo passageiros. Agora, o que acontece, irmão, quando armazenamos tesouro no lugar certo, que é o céu? O que acontece? É seguro. Lá ninguém toma. Ninguém vai tirar, estragar sua relação com Jeová. E temos certeza disso. A Bíblia, por exemplo, relata de servos reais de Deus que tinham uma boa relação com Deus. Só um exemplo, mesmo um Jó, que já conhecemos muito bem, tinha uma boa relação com Jeová. Aí chegou alguém que não está querendo estragar, foi falar mal dele, fofocar. Isso aí. Eu conheço. Entendeu? Então, a melhor coisa é armazenar no céu. Por quê? Porque lá não tem tagarela, não tem fofoqueiro, não tem nada que vai estragar essa relação. Por isso que vale a pena
nós investirmos na nossa relação com Jeová. E é bem o que menciona mesmo aqui, ó, em Provérbios 22. Provérbios, no capítulo 22, e lemos assim, no versículo 1. Deve-se escolher antes um nome do que riqueza da abundância. O favor é melhor do que mesmo a prata e o ouro. Se você, depois desse versículo, com a ajuda da Bíblia por referência, vai ter um asterisco, uma nota, na palavra nome, e acrescenta bom nome, ou a boa relação com Deus. O viajante, na visita que está fazendo agora nessa rodada, o discurso público, ele aborda essa questão, qual é a sua reputação, que você tem perante Deus. Estão mostrando o valor de ter um bom nome com Jeová. Então é isso que nós precisamos investir. Qual é o nome, qual é a nossa reputação com Jeová. É nisso que devemos investir nesses últimos dias. Esse vale a pena, esse compensa. Porque ninguém vai tomar isso de você, ninguém vai estragar. Só tem alguém que pode fazer isso, é você mesmo. É você que pode desviar, deixar de fazer a coisa certa. Por isso que é importante cuidar desse nome, ou dessa relação com Jeová. Um bom nome de Jeová, junto com ações de devoção piedosa praticadas a favor da adoração verdadeira. Por quê? Porque Jeová não esquece do que você faz. Talvez pode passar um ou outro amigo nosso, irmão nosso, pode até esquecer do que você fez, pode? Mas você talvez passou aqui um violino especial, ou um ancião que ajudou muito na congregação, alguém numa construção. Passa o tempo, a tendência do ser humano é esquecer. Não lembro mais quem foi. E ó, Deus Cristo. Agora, o que acha? Jeová esquece? Você faz? Olha só, você vamos ler Hebreus, no capítulo 6, e o versículo 10. Pois Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que mostrastes ao seu nome, por ter ministrado aos santos e por continuar a ministrar. Não é bom saber disso? Que Jeová Deus nunca esquece do bem que nós fazemos. Jeová jamais esquecerá dos seus esforços, do seu sacrifício, da sua abnegação a favor da adoração de Deus. Disso você pode ter certeza. Então, se formos ricos em obras excelentes, entesourando um alicerce excelente para o futuro, entre outras coisas, uma atitude e conduta que se harmonizam com a nossa adoração ao Jeová. Então, o programa dessa Assembleia, irmão, vai nos ajudar nesse sentido. Que o que temos a fazer agora é armazenar tesouros no céu. Nós vamos explorar muito esse texto de Mateus, capítulo 6. Inclusive, terá até um simpósio explorando esse versículo bíblico em alguns aspectos. Como que nós podemos persistir em buscar primeiro Deus. Então, nessa Assembleia, vamos aqui considerar a superioridade de armazenar tesouros no céu, será considerada em vários aspectos. Então, todo o programa foi elaborado para nos ajudar a examinar como que nós estamos usando o nosso tempo. Inclusive, se você tiver aí o seu programa, tem uma breve olhada, né? Depois aqui da escola, nós teremos uma sessão onde alguns publicadores serão entrevistados como que eles estão armazenando, o que estão fazendo para armazenar tesouros no céu. Aí na tarde teremos o simpósio, já mencionei, exigindo para primeiro reino. Então, 4 aspectos serão salientados.
e todas as outras coisas serão acrescentadas, dificultosa, situação econômica. E os dois últimos discursos da tarde, que eles feitos pelos viajantes, vai esclarecer alguns pontos interessantes. Aqui menciona que tem profundo apreço pela riqueza maior do que os tesouros do Egito. Essa expressão, tesouro do Egito, se refere a quê? Nós temos que ter apreço por algo maior do que isso. Vamos gostar, mas era muito boa. E a parte final do discurso vai mostrar sobre cumpramos o nosso precioso ministério, apesar de provações. Nós sabemos, entendemos que cada um aqui para permanecer leal a Jeová, olha, é com muito custo. Nós vamos ver que nós não somos do mundo. Servos de Deus tem que sentar. E é bom relembrar o que os fizeram, isso nos anima. E o programa de amanhã, nós teremos o simpósio na parte da manhã, seja rico para com Deus. Então, novamente, 4 às 7 serão salientados. Teremos o resumo de Sentinela, 4 exemplares, para amanhã. E no final da programação, o viajante circuito, ele chamará a atenção às necessidades do serviço, de algo. É bom que nos empenhemos aí nos meses à frente. Já deram uma olhadinha no tema da conferência? Interessante. Como sobreviver ao dia da fúria de Jeová. Muitas pessoas formam aí fora uma confusão sobre esse termo, dia da fúria. Mas na verdade, o que significa isso? E como sobreviver, que é o que nos interessa também. Depois teremos a parte final da tarde, não poder trabalhar como escravo para Deus e para Jesus. Agora chega a hora, nós escolhemos agora. Entende que assim, o que nós queremos fazer para a nossa vida. Agora é a hora. E finalmente, olha só, vamos levar essas palavras aqui. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Na verdade, não espere assim, irmãos, olha, alguma novidade, alguma coisa nova, uma nova vida. Nós vamos aqui para relembrar como enfocando aspectos diferentes. Aí isso vai enriquecer a nossa relação com Jeová, vai fortalecer a nossa confiança em continuar fazendo a coisa certa. Que todos nós teremos máximo proveito dessa programação. Faça valer a pena o sacrifício e os seus esforços. Concentre-se nas informações. Evite andar desesperadamente. Só se for preciso acudir uma emergência. Do contrário, permaneça sentado nos seus lugares, compensei e até elogiar as atitudes dos irmãos. Queremos elogiar. Então, desfrute desse banquete que vai ser valor para cada um de nós. Tire pleno proveito. Pode ter certeza que o lugar certo para armazenar a nossa maior riqueza é junto com o nosso Deus, Senhor Jeová. Na sequência, nós daremos início ao programa da Escola do Ministério. Na sequência, nós daremos início ao programa da Escola do Ministério Teocrático para esta semana. Na sua preparação da escola, já deve ter notado como que temos informações valiosas para o nosso ministério e para a nossa vida também. Estamos considerando o livro de Eclesiastes, hoje vamos do capítulo 7 até o capítulo 12, para os destaques da importância deste livro para a nossa adoração e qual é a relação disso com a nossa Assembleia. Também sobre por que as mulheres cristãs em certas ocasiões precisam usar uma cobertura. Quais são essas situações? Qual é a razão bíblica disso? E o ciúme? O que acha você? Você é ciumento? É ciumento? Tem algum problema em ser ciumento? O que é
escola vai mostrar. Então vamos começar a nossa escola com características de oratório. Quem trouxe aí o benefício, pode abrir esse manual, é na página 150. 150 a partir do parágrafo 3. E vamos considerar a partir para que você fale, enfatize as palavras certas. E essa ênfase de palavras certas, que estamos esperando essa questão, é com respeito à leitura de textos bíblicos. O que é que irmãos acham que ao lermos o texto, temos ênfase em todas as palavras? É bom isso? Não vai esclarecer nada, não vai complicar nada. Então essa característica oratória chama atenção para todos nós, não só para os oradores, porque você é o instrutor da palavra de Deus. Você vai ficar limitado. Quer ver só? Salmo 86, 18. Vamos pegar a carona aqui com isso aí. Todo mundo sabe o que é ele, né? Agora vamos imaginar, você pode dar ênfase em que palavra? Jeová ou Altíssimo? Depende. Depende de quê? Olha, se eu quero dar ênfase ao nome de Deus, aí, naturalmente, a ênfase é para Jeová. Agora, se eu estiver conversando com o orador sobre a questão da soberania, o direito de Deus ser soberano, eu vou dar ênfase em Jeová? Não vai adiantar. Qual é a palavra que merece a ênfase? Ele Altíssimo, Altíssimo. Porque é isso que vai determinar. É importante essa característica? É, e muito. Porque se nós começarmos então a dar ênfase em demasia ou a esmo, a pessoa que está estudando não vai entender o que essa pessoa quer destacar. Então tenhamos muito cuidado. Por isso que na leitura de um texto é importante que você saiba qual é o seu objetivo. Cita um outro exemplo de Mateus 28, 19, né, sobre pegar e fazer discípulos. Então se você estiver discursando como ancião e tentar enfatizar o estudo bíblico, então a palavra, a ênfase é para fazer discípulo. Então, perceber? Então o orador vai fazer a chamada. Agora, para fazer isso, o que é necessário? E como orador, como você está preparando, está ensinando, você saiba qual é o seu objetivo, o que é que você quer conseguir. Você quer motivar a assistência ou o orador a fazer o quê? Então você preste atenção. Então não é simplesmente encher a nossa leitura de ênfase ou intenção de qualquer palavra para passar. Inclusive é isso que se observa na escola, essa ênfase. Por exemplo, eu li aqui ainda há pouco Mateus 6, 19 e 20. Então, eu procurei dar ênfase naquilo que eu queria destacar, que é armazenar tesouro do céu. Tenha atenção. Que é Mateus 6,33, como menciona aqui também outro ponto, a questão do reino, sua justiça, outras coisas. Então, no que pode vegetar, os oradores farão esse simpósio, porque quem vai falar da justiça, vai dar ênfase na justiça. Então, cada um vai procurar dar ênfase naquilo que vai apresentar para nós aqui. Então, não se esqueçam disso. Pode ter certeza, se nós realmente levarmos em conta o objetivo, o que nós queremos conseguir com nossa apresentação, com nossa palestra, o discurso, nós daremos a ênfase nas palavras certas para motivar ou estabelecer pontos que vai levar a pessoa a uma ação. Então não nos esqueçamos desse detalhe. Vamos agora ao discurso número 1, discurso de instrução, que está baseado no livro Toda a Escritura, página 114, dos parágrafos 15 até o 19. Convidamos o irmão Eduardo Ferreira e apresentará para nós esse discurso. O seu tema é
Eclesiastes, porque é todo esse. Gostaria de olhar para trás e descobrir que sua vida foi um esforço para alcançar o bem? Certamente que não. Isso seria muito frustrante. Mas onde podemos encontrar orientações para que isso não aconteça conosco? Há cerca de 3.000 anos, o rei Salomão, um homem excepcionalmente sábio, fez um exame cabal das atividades humanas. Suas descobertas foram registradas no livro bíblico de Eclesiastes. Assim, encontramos neste livro valiosos conselhos inspirados por Deus sobre como levar uma vida significativa e satisfatória. Este livro destaca, por exemplo, a tolice de uma vida centralizada exclusivamente na busca de riquezas ou prazer. Mas o livro também destaca que a nossa vida pode sim ter um verdadeiro objetivo, um que realmente vale a pena. Um aspecto muito importante ao considerarmos, ao lermos este livro de Eclesiastes, é notarmos a grande harmonia que existe entre os conselhos dados neste livro e os conselhos do próprio Jesus Cristo. Por exemplo, em Mateus 18, 20, Jesus incentivou os verdadeiros adoradores a se congregarem, ao dizer que onde houvesse 2 ou 3 ajuntados em seu nome, ali estaria ele no meio deles. Salomão, o congregante, também deu o mesmo encorajamento. Querem ver? Observem comigo aqui as suas palavras em Eclesiastes, capítulo 5 e versículo 1. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Guarda os teus pés sempre que fores à casa do verdadeiro Deus, e haja com achegamento para ouvir. Quão importante é que nos reunamos na casa do verdadeiro Deus e que nessas ocasiões haja um achegamento para ouvir e aprender de Jeová qual é o melhor modo de vida. Não é um privilégio estarmos aqui presentes hoje com esse objetivo? Mas há um aspecto bem especial que vale a pena destacar nesses paralelos entre os conselhos de Jesus e os conselhos contidos no livro bíblico de Eclesiastes. O inteiro programa de nossa Assembleia baseia-se no conselho de Jesus registrado em Mateus 6, 19 e 20, de armazenar tesouros no céu, ao invés de empenhar-se em riquezas materiais. O livro de Eclesiastes destaca e confirma de forma notável a sabedoria desse conselho. Por exemplo, aqui mesmo no capítulo 5 do livro de Eclesiastes, observem o raciocínio descrito aqui nos versículos 13 a 15. Ali diz: há uma grave calamidade que tenho visto debaixo do sol. Riquezas guardadas para o seu grandioso dono, para a sua calamidade. E essas riquezas pereceram por causa de uma ocupação calamitosa. E ele se tornou pai de um filho quando não há absolutamente nada na sua mão. Assim como se saiu do ventre da mãe, não se irá novamente embora, assim como se veio. E não se pode levar absolutamente nada pelo seu trabalho árduo que se possa levar junto na mão. Empenhar-se por riquezas, guardar riquezas, armazenar tesouros materiais, pode ser um esforço para alcançar o bem. Pois tais riquezas podem perecer por causa de uma ocupação calamitosa. Sim, é lamentável quando um homem trabalha arduamente e depois de algum tipo de calamidade, roubo, revés econômico ou mesmo um desastre natural, faz com que esse homem perca tudo o que havia acumulado. Além disso, mesmo que esse homem não viesse a perder os seus bens por alguma tragédia, Salomão nos lembra que assim como se saiu do ventre da mãe, não se irá novamente embora. Na morte, os bens materiais não têm valor algum. Não seria uma grande calamidade gastar a vida inteira em prol de algo que não lhe trouxesse um benefício duradouro? Essas palavras inspiradas de Salomão nesses versículos também devem fazer os pais cristãos refletir. Que tipo de
de herança pretendem deixar para seus filhos? Como vimos, uma herança material pode facilmente perecer e pode deixá-lo sem absolutamente nada na sua mão para oferecer a seus filhos. Não seria muito melhor providenciar uma herança duradoura de riquezas espirituais? Além disso, o livro de Eclesiastes reforça os conselhos de Jesus contra o materialismo, nos dando um alerta muito claro. Observem aqui o versículo 10 de Eclesiastes, capítulo 5. Ali diz: o mero amante da prata não se fartará de prata, nem o amante da opulência da renda. Também isso é vaidade. Os que se empenham por acumular riqueza querem sempre mais, e não raro sacrificam sua saúde, sua vida familiar e sua espiritualidade para obter essas coisas. Não se harmonizam essas palavras com o conselho de Jesus em Mateus 6,33, onde ele disse que deveríamos buscar primeiro o reino e a sua justiça, ao invés de estarmos excessivamente empenhados ou ansiosos pelas coisas materiais? Assim que nunca permitamos que os ensinos seculares se sobreponham aos interesses espirituais, essenciais para a nossa felicidade eterna. Mas o que é superior ou mais valioso, então, do que buscar riquezas materiais? Observem agora o conselho dado aqui no capítulo 7 e no versículo 12. Pois a sabedoria é para a proteção, assim como o dinheiro é para a proteção. Mas a vantagem do conhecimento é que a própria sabedoria preserva vivos os que a possuem. Sim, embora o dinheiro seja necessário e dê uma certa segurança, permitindo que a pessoa compre o que precisa, a sabedoria divina pode proteger-nos, impedindo-nos de correr riscos que poriam a nossa vida em perigo. Além de poder salvar de uma morte prematura, a sabedoria verdadeira, por se basear no temor correto de Deus, conduz à vida eterna. Se queremos armazenar tesouros no céu, temos de nos esforçar em adquirir conhecimento sobre Jeová Deus e desenvolver a sabedoria piedosa por aplicar esses conselhos em nossas vidas. Dessa forma, o livro de Eclesiastes deixa bem claro que empenhar-se exclusivamente por riqueza ou por consecuções humanas é uma grande vaidade e um esforço para alcançar o bem. Mas, ao mesmo tempo, Eclesiastes mostra também como podemos levar uma vida satisfatória e significativa. Depois de toda a sua análise sobre as atividades humanas, Salomão chegou à seguinte conclusão. Observem ali conforme está registrado no capítulo 12 e o versículo 13. Ali ele diz: a conclusão do assunto, tudo tendo sido ouvido, é: teme o verdadeiro Deus e guarda os seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Sim, uma vida significativa e satisfatória resultará de empenharmos em temer a Jeová e guardar os seus mandamentos. Desta forma, estaremos armazenando tesouros no céu, tesouros de valor duradouro, que resultarão para nós em vida eterna e na aprovação do nosso grandioso Criador, Jeová. Na sequência de nossa escola, teremos agora o destaque da leitura da Bíblia para esta semana. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, até o capítulo 9. O irmão Vladimir de Luca apresentará o destaque para nós. Temos nova atenção aí. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, há uma informação importante para entendermos o livro escrito pelo rei Salomão. Eu convido os irmãos a acompanharem comigo nesse texto. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 13. E vamos destacar ali um ponto. Diz
teme o verdadeiro Deus e guarda seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Os irmãos perceberam? Aqui menciona teme o verdadeiro Deus. Esse ponto concorda com o restante das Escrituras, onde diz que o temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Daí podemos novamente confirmar de onde vinha a sabedoria superior de Salomão. Vinha do próprio Jeová, do temor a Jeová. Vimos aqui também que, por causa desse ponto, podemos considerar o livro todo de Eclesiastes como inspirado por Deus, contendo então a sabedoria divina. E nele contém muitas informações promissórias para nós. Vamos considerar uma dessas provisões ou essas informações. Qual é uma das principais preocupações do homem? O dinheiro, certamente, é o âmago de muitas preocupações e atividades humanas. E Salomão não era indiferente a isso. Ele admitiu prontamente a necessidade de ter algum dinheiro. Em Eclesiastes 7, 11, 12, ele menciona que o dinheiro é para proteção. Ter recursos adequados é melhor do que viver em necessidade. Mas nisso nós precisamos de um equilíbrio. A Bíblia menciona que devemos ser diligentes no trabalho. E também nos fala da responsabilidade de trazer o sustento para a nossa família. Mas você deve ter percebido que o dinheiro, como bem que compra, pode tornar-se o objetivo principal ou primário na vida, tanto de pobres como de ricos. E esses consideram os bens materiais como uma coisa importante, ou consideram como uma importância exagerada. E por não nos mantermos alertas espiritualmente, poderemos até mesmo invejar aquelas pessoas lá do mundo que têm recursos financeiros, que vivem em certo luxo e parecem ter uma vida boa. Mas Salomão não deixou ficar nisso. Note o conselho, o alerta que nos dá em Eclesiastes, no capítulo 8, versículos 12 e 13, que eu convido também para acompanharem comigo nessa leitura. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 12 e 13, que diz: embora o pecador faça o mal 100 vezes e continue por longo tempo conforme quiser, contudo estou também apercebido de que resultará em bem para os que temem o verdadeiro Deus, porque tem sido o temor dele, mas não resultará em nada de bom para o iníquo, nem prolongará ele os seus dias, que são como uma sombra, porque ele não tem temor de Deus. Então, às vezes pode vir imprevisto e tirar tudo que essas pessoas abastadas têm. Mas mesmo que os imprevistos não aconteçam, aqui diz, mesmo que ele possa viver conforme quiser, ele não poderá prolongar os seus dias. Seus dias serão como uma sombra. Por quê? Porque ele não tem temor de Deus. Novamente voltamos a esse ponto principal, o temor de Jeová. Na parte B do 12 ele diz: estou também apercebido de que resultará em bem para os que temem o verdadeiro Deus. Resultará em bem. Prolongaremos nossos dias. Não nesse sistema de coisas materialistas, sujeito à vaidade, mas por depositarmos tesouros no céu, onde nenhum imprevisto será capaz de nos tirar esse grandioso tesouro, nossos dias serão prolongados eternamente no novo mundo, onde teremos, aí sim, um futuro brilhante, com verdadeira segurança, com abundância de paz. E ao considerarmos esse assunto, a que conclusão chegamos, portanto, como agir com sabedoria mesmo hoje? Eclesiastes 12:13. A conclusão do assunto, tudo temos sido ouvido teme o verdadeiro Deus e guarda seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Mas, com certeza, os irmãos também viram alguns pontos de destaque e gostaria de ouvir o comentário dos irmãos. Quem gostaria de dar um comentário? Irmã Ana Maria? Eclesiastes
Eclesiastes, capítulo 7, versículo 3, diz: melhor a tristeza do que o riso, porque a tristeza na face faz melhor o coração. Ninguém gosta de sofrer nem de sentir tristeza, mas todos esses experimentos nos refina, depuram e tornam as pessoas melhores em empatia e compreensão. Fazendo um comentário, irmão Leonardo. Achei interessante Eclesiastes 12:1, onde diz para nos lembrarmos de Jeová nos dias de nossa idade viril. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós jovens devemos estar decididos a louvar a Jeová, pois a juventude é a melhor época para participar na obra de pregação e usar nosso tempo e energia no serviço a Deus. Irmã Carla. O texto de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18, nos ensina que temos uma atitude preguiçosa, principalmente no sentido espiritual, é muito perigoso. Precisamos ser diligentes em nosso estudo da palavra de Deus, da Bíblia e meditação dele. Se assim fizermos, a nossa mente ela vai ficar protegida contra as dúvidas prejudiciais e também a nossa fé será nutrida e protegida. Também, irmã O texto de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 13, mostrou que para o rico não resultará nada de bom nos seus dias, pois ele não tem o temor de Deus. Isso me mostrou a importância de temer a Jeová, antes de fazer algo que lhe desagrada. Mais, irmã Rosa. Eclesiastes capítulo 20, versículo 7 mostra claro que, embora nos esforcemos para sermos justos e fazer o bem, ainda assim somos pecadores. Será então que tudo perdido? Não, porque Jeová lembra que somos bons, que cometemos falhas devido à nossa imperfeição. No entanto, Jeová usa de misericórdia e benevolência para conosco. 2 Pedro 3:9. Irmã Eclesiastes 7, 21 e 22 pode ser útil quando acharmos que alguém nos ofendeu. Nos alerta para pelos 3 passos. Nós também falamos das vezes do que desagrada a outros. Temos a chance de tirar uma lição valiosa das críticas válidas. E terceiro, não esquecer que a nossa boa conduta que poderá silenciar qualquer crítica injusta. Eclesiastes 7 nos diz que um nome é melhor do que um bom óleo. Sabemos que não nascemos com um bom nome. É durante a vida que a pessoa passa a obter uma reputação com real significado. Então nós precisamos nos esforçar a fazer um bom nome perante Jeová agora, enquanto ainda fizemos. Eclesiastes 10:2, ali fala do coração de alguém que está à sua direita ou à sua esquerda. O que significa isso? Isso que a direita geralmente indica uma posição de favor, está o coração de uma pessoa do lado direito, significa que ele a motiva a fazer o bem. No entanto, se o coração induz a pessoa a seguir um caminho errado, isso que ele está do lado esquerdo. Portanto, devemos nos esforçar para que o nosso coração sempre esteja do lado direito. A declaração em Eclesiastes 9:11, retornei para ver debaixo do sol que a corrida não é dos primeiros, me fez lembrar que em nossa corrida pela vida, o mais importante não é a velocidade em si, mas sim o ritmo e a constância com que corremos. Como Jesus disse, quem estiver perseverado até o fim é o que será salvo. E muitos aqui, dentre nós, merecem elogios de forma especial, os irmãos idosos, porque justamente têm corrido há décadas numa corrida de perseverança e constância. Aqui em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 15, contém a expressão: o trabalho árduo dos estúpidos nos fatiga. Como isso pode ocorrer? Os estúpidos aqui no texto, muitas vezes se refere àqueles que fazem o que é tolice, apegando-se teimosamente às suposições equivocadas. Por quê? Porque eles acabam esforçando-se e fatigando-se, conseguem realizar muito pouco. É como se eles estivessem dificultando a sua própria vida para si próprios. Agradecemos os comentários.
até o momento a participação dos irmãos da escola e os destaques também. Agora vamos entrar propriamente na parte dos estudantes, né? E teremos agora o discurso número 2. Será a leitura da Bíblia do livro de Eclesiastes, no capítulo 9, poderão abrir. Poderão acompanhar a leitura do irmão Diego Rondão, fará de Eclesiastes 9, de 1 até o 12. Vamos dar uma atenção ao irmão Diego. Pois tomei tudo isso ao coração, sim, para esquadrinhar tudo isso, que os justos e os sábios, bem como suas obras, estão na mão do verdadeiro Deus. A humanidade não está percebida, nem do amor, nem do ódio, que todos eram anteriores a ele. Todos são iguais naquilo que todos têm. Um só é o evento consequente para o justo e para o ímpio, para o bom e para o puro e para o impuro, para aquele que oferece sacrifícios e para aquele que não oferece sacrifícios. O bom é igual ao pecador. Quem jura é igual ao que tem estado com medo de uma declaração juramentada. Isso é o que é calamitoso em tudo o que se tem feito debaixo do sol. Se, por haver um só evento consequente para todos, o coração dos filhos dos homens está também cheio do mal, e há doidice no seu coração durante a sua vida, e depois dela, rumo aos mortos. Pois, quando aquele que está unido a todos os viventes, há confiança, porque melhor está o cão vivo do que o leão morto. Pois os viventes estão conscientes de que morrerão, os mortos, porém, não estão conscientes de absolutamente nada, nem tem mais salário, porque a recordação deles foi esquecida. Também seu amor, e seu ódio, e seus ciúmes já pereceram, e por tempo indefinido, eles não têm mais parte em nada do que se tem de fazer debaixo do sol. Vai, come teu alimento com alegria e bebe teu vinho com um bom coração, porque o verdadeiro Deus já achou prazer nos seus trabalhos. Em toda ocasião, mostra ser brancas as tuas vestes, e não falte óleo sobre a tua cabeça. Vê a vida com a esposa que ama. Todos os dias da tua vida vã, e ele te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, pois este é teu pinhão na vida, e na tua labuta, em que trabalhas arduamente debaixo do sol. Tudo o que a tua mão achar para fazer, faz com o próprio poder que tem, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no céu, o lugar para onde vai. É também para ver debaixo do sol, se a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios os que têm alimento, nem tampouco são os entendidos os que têm riqueza, nem mesmo os que têm conhecimento têm o favor, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Pois o homem tampouco sabe o seu tempo, iguais aos peixes que estão sendo apanhados numa rede má, e como os pássaros que estão sendo apanhados numa armadilha, assim os próprios filhos dos homens, que estão sendo enlaçados num tempo calamitoso, quando cai sobre eles repentinamente. Apreciei, irmão Diego, a sua leitura, estava aqui acompanhando, e até procurando associar a sua leitura com uma característica da sua. Eu gostei pela forma como você leu, não se perdeu na leitura. É um bom treinamento para se falar com fluência. O que é isso que requer? É não cortar a palavra, pronunciá-la corretamente. O irmão procurou se aplicar nisso. Então apreciamos a forma como você leu a sua leitura e que Jeová nos abençoe no seu progresso na escola. Muito obrigado. Teremos agora o discurso de número 3. O discurso de número 3 será como
base, fonte, o livro Raciocínio, página 151 do parágrafo 3, até a página 152, parágrafo 1. A irmã Elialda, juntamente com a irmã Cláudia, para essa parte. O tema da irmã é por que as mulheres cristãs cobrem a cabeça em certas ocasiões. Seu e-mail apenas que ela vai considerar, explicando suas crenças a uma parede decente. Deus abençoe. Como vai, Cláudia? Está tudo bem em casa, querida? E a neném está bem? Ah, tudo bem, filha, graças a Deus. A Gilmar, como vocês falam, né? Está tudo bem. Eu sei como vai te perguntar uma coisa, mas eu disse logo, eu vou querer saber. Da outra vez que eu estive aqui, eu lembro que a senhora estava fazendo assim um estudo bíblico, né? E eu percebi que a senhora estava usando um lenço na cabeça. Por que a senhora estava cobrindo a cabeça? Tem algum motivo especial? Achei bem interessante a sua observação, Cláudia. A cobertura para a cabeça é uma peça do vestuário cristão e tem grande significado espiritual para o povo de Deus. Assim, como o véu musical adorna uma noiva, do mesmo modo, cobrir a cabeça adorna a espiritualidade da mulher cristã ou das novas cristãs. Quando a mulher cobre a cabeça, é um sinal de autoridade. Através dessa ação, ela demonstra visivelmente a sua submissão e o seu reconhecimento pelo princípio da chefia dada por Deus na Bíblia. Nós podemos até confirmar esse assunto, Cláudia, na própria Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Inicialmente, o versículo 3. Diz assim: mas quero que saibais que a cabeça de todo homem é o Cristo. Por sua vez, a cabeça da mulher é o homem. Por sua vez, a cabeça do Cristo é Deus. O texto esclarece que é mesmo a cabeça da mulher? Que é o homem, né? Isso. E por reconhecer que o homem é o cabeça ou o membro principal da família, que por orientação divina, a mulher cobre sua cabeça. Observe ainda o que diz o texto em seguida, mais sobre esse assunto aí, Paulo, no versículo 5, apenas a parte A. Mas toda mulher que orar ou profetizar com a sua cabeça descoberta, envergonha sua cabeça. Então o texto esclarece que não é próprio a mulher orar com a cabeça descoberta, ela deverá cobri-la. Uma outra situação que a mulher cobre sua cabeça é por causa dos anjos que são membros da organização celestial de Jeová e observam esse sinal. Podemos até confirmar na Bíblia, Cláudia. Eu queria que você lesse, por favor, o versículo 10. Tá. É por isso que a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a sua cabeça, por causa dos anjos. Como vimos, esse sinal de autoridade é observado pelos anjos. E eles se alegram ao ver como as mulheres cristãs encaram corretamente esses princípios divinos, dados por Deus na Bíblia. Eu achei muito interessante essa explicação e eu até penso assim, em que situações que a mulher cristã deve cobrir a cabeça? Tem alguma coisa específica? Ao cuidar de assuntos relacionados com a adoração verdadeira, comumente seria o cuidado pelo seu próprio marido ou por um outro homem dedicado, batizado da testemunha de Jeová. Também ao orar em voz alta, em favor dela ou de outros, ou dirigir um estudo bíblico na presença do seu marido, ela deverá cobrir a sua cabeça, mesmo que ele não seja da mesma crença que ela. E foi o que aconteceu comigo, Cláudia, aquele dia que você chegou, o seu tio estava na sala ao lado, trabalhando, discutindo o estudo bíblico. Também tem uma outra situação, se tiver presente um varão dedicado da congregação, ou se ela estiver na companhia do superintendente em visita ao dirigir o estudo bíblico, ela deverá cobrir a sua cabeça. Mas quem deve fazer a oração é ele. E
numa outra situação, Cláudia, se houver na família um filho que é deportado e batizado de Jeová Deus, e a mãe, ao fazer um estudo bíblico, orar em voz alta, deverá cumprir a sua cabeça se estiver na presença dele. Olha, muito interessante. Eu achei bem coerente aquela coisa que a senhora me mostrou. E eu entendi que a mulher cristã, ela em certas ocasiões, ela cobre a cabeça, até em obediência a uma ordem de Deus, né, com referência ao princípio da chefia. Também um outro motivo é por causa dos anjos que estão observando, né, para mostrar isso na Bíblia também. Eu lembro que a senhora tinha falado um tempo atrás de fazer um estudo bíblico, né? E agora, logo eu vou tirar minha licença na maternidade, aí eu acho que seria uma boa ocasião se a senhora pudesse me levar para me fazer esse estudo. Sim, claro, Cláudia, será um prazer. Ai, que bom. Também apreciamos, irmã Miralda, a sua apresentação. Particularmente eu gostei de uma característica que ela usou ao abordar esse assunto. Primeiro, foi levantado um questionamento. Então, a irmã usou a palavra de Deus. Então, respondeu biblicamente. E todas as nossas respostas, as indagações de estudantes, tem que ter a base bíblica, porque somos instrutores da palavra de Deus. A forma como ela nos colocou algumas situações, tanto é que ela entendeu o ponto até fez um breve resumo. Muito obrigado pela sua boa participação na escola. Agora, para a conclusão de nossa escola de hoje, convidamos o irmão Tiago Cardoso Xavier. Ele vai abordar o tema de apoio de matéria livre. E ele vai responder essa pergunta: o que há de errado com o ciúme? Então vamos ouvir muito, Tiago. O ciúme pode significar zelo correto por aquilo que é direito. Jeová Deus, por exemplo, a Bíblia diz que Jeová é seu nome, ciumento da adoração verdadeira. Esse é um ciúme positivo, quando denota Deus. Mas a maioria das vezes o ciúme tem motivação negativa. Nós vamos falar daquele ciúme que se manifesta quando uma pessoa se ressente porque outra recebe mais atenção ou mais elogios, parece estar melhor numa tarefa. O fato é que todos nós podemos nos sentir assim. Mas por que isso seria prejudicial? O que é de errado com o ciúme? Eu convido os presentes a abrirem suas Bíblias em Tiago, capítulo 3, versículos 14 a 16. Jeová Deus inspirou o Tiago, meu irmão de Jesus, a escrever algumas palavras que nos indicam o que é de errado com o ciúme. O texto diz: Tiago 3, 14 a 16. Mas, se tiverdes ciúme amargo e briga nos vossos corações, não vos jaqueis, e não me caia contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce de cima, mas é a terrena, animalesca, demoníaca. Porque onde há ciúme e briga, havia desordem em toda coisa ruim. O texto de Tiago ele associa apropriadamente o ciúme com briga. É muito difícil falar de ciúme sem falar de briga. Os dois caminham lado a lado. E o versículo 20 diz que tanto o ciúme quanto a briga fazem parte da sabedoria terrena, animalesca e demoníaca. Vamos entender essas expressões. O ciúme e a briga eles são terrenos porque eles são típicos do ser humano que é imperfeito, é egoísta, vive brigando entre si por causa do ciúme. O ciúme e a briga eles são animalescos, fazem parte da sabedoria animalesca, porque fazem as pessoas brigarem como animais selvagens, de forma irracional, sem medir palavras, sem pensar nas consequências dos seus atos. Muitos chegam ao ponto de cometer crimes por causa do ciúme. Caim é um exemplo bíblico disso, que matou seu próprio irmão Abel por ciúme. E por fim, o ciúme faz parte da sabedoria demoníaca. Ele é demoníaco. Essa tendência de criar campanhas, de manifestar esse ciúme corrosivo, que leva a briga, se deu pela primeira vez quando aquele anjo vago, poder invejoso, ciumento de Jeová, se rebelou contra ele e se tornou Satanás o diabo. Encaminhou um monte de anjos no céu, encaminhou o primeiro casal humano, e hoje gosta de causar divisões entre os adoradores de Jeová e os
razão do ciúme? Por fim, no final do versículo 16 nos indica que o ciúme não pode ser algo bom, porque diz ali que onde há ciúme e briga, ali se torna toda coisa ruim. Por isso que o versículo 15, o texto de Carlos aqui, diz que o ciúme não vem da sabedoria de cima, aquela proveniente de Jeová. Nós podemos ter certeza de uma coisa: tudo que vem de Jeová é bom. Jeová é um Deus de amor, de paz, de união. E ele deseja que esse tipo de qualidade se reflita nos seus adoradores. Não qualidades como o Senhor. Querem que a prova? Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Aqui o apóstolo Paulo também, sob inspiração divina, ele fala sobre o que a Bíblia chama de obras da carne. São coisas que todo cristão deveria evitar, que Jeová detesta. E vamos ver o que nós vamos encontrar nessa lista. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza, condutas industriais, idolatria, prática de espiritismo, inimizade, rixas, ciúme, acessos de ira, contendas, divisões, seitas, invejas, bebedeiras, festanças e coisas semelhantes a essas. Quanto a essas coisas, aviso-vos de antemão, do mesmo modo como já vos avisei de antemão, de que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O texto lista não só o ciúme, mas uma série de coisinhas que o ciúme provoca: acesso de ira, inimizade, rixa, inveja. E o texto é direto: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é esse tipo de personalidade que Jeová quer naqueles que viverão no futuro paraíso terrestre. Sabendo o conceito do Criador a respeito do assunto, como ele detesta o ciúme e como o ciúme é errado e negativo, que todos nós nos esforcemos sinceramente em evitar de nutrir esse ciúme, cultivando sim as qualidades que nos levarão rumo ao novo mundo que Jeová nos promete. Também apreciamos, irmão Tiago, a sua participação no programa da escola. Eu particularmente apreciei o seu procedimento quando abordou um assunto até polêmico e você usou a Bíblia para responder e daí explicou corretamente, associou esse ciúme incorreto, que o ponto da página focalizava mais vezes, todo mundo fez. E mostrou que isso é característica daquela sabedoria do mundo, animalesca, do texto Tiago apropriado nele. Então daí nós frustrada a relação com Jeová. Então nós apreciamos a convicção que o irmão apresentou essa matéria, apreciamos e Jeová continue redenção do progresso da escola. Obrigado. De hoje, com toda certeza, contribuiu para que nós continuemos firmes na nossa adoração a Jeová. Temos, por exemplo, a consideração de Eclesiastes, onde mostrou que o temor a Jeová é o princípio de sabedoria. Entendemos as razões em algumas situações que mulheres cobrem a sua cabeça. Outras não é necessário, as autoridades que estão envolvidas nisso, e por fim, evitar esse ciúme incorreto que trata a nossa relação com Jeová e com outras pessoas também. Assim, damos por encerrado o programa da escola nessa semana. Poderão levantar-se para entoarmos um cântico de louvor a Jeová e logo após ouviremos alguns cantos. Cantaremos o cântico número 37. Seu tema: façamos um bom nome